Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Lupa. A gente tem feito, Fernanda, toda quarta-feira, às 8 da noite, uma live. E a gente tem se concentrado, geralmente, em temas relacionados à educação, afinal de contas é isso que a gente faz na Lupa, somos uma empresa de educação. E eu acho que agora, né, a gente está tendo várias questões importantes, novidades aí que estão surgindo na educação relacionadas, tanto problemas quanto soluções, né, que têm surgido ligadas à educação. E queria que Bom, eu sou o Saulo Velasco, um dos diretores da Lupa, sou psicólogo, e eu queria que a Fernanda se apresentasse. Fernanda Calisto, minha colega no Paradigma também, mas eu queria que ela se apresentasse e fala um pouco de você, Fê. Tá, eu sou psicóloga, sou terapeuta, né? Então a minha prática agora é muito maior com terapia, sou docente, trabalhei com pesquisa, né, na pós-graduação, fiz meu mestrado, doutorado e um pós-doutorado, e eu trabalhei numa área que tem muita relação com o que a gente vai falar hoje, né? Trabalhei com autocontrole, né? Então, basicamente, quando eu falava que eu trabalhava com autocontrole, todo mundo trazia um pouquinho, putz, né? Ou eu não estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer, eu estou me sentindo muito impulsivo, né? Então, uma parte do meu interesse acabou sendo bastante procrastinação, Uhum. interesse científico, mas também um interesse clínico, né? Porque é incrível o quanto que a gente tem demandas clínicas relacionadas com esse tema. Uhum. Perfeito. Muito bom, Fê. Então, não foi à toa que a gente escolheu a Fernanda, né? Convidou a Fernanda para fazer essa live com a gente. Eu e a Fernanda já dividimos juntos uma disciplina que a gente, né, no mestrado, que a gente discutiu autocontrole, resolução de problemas e tomada de decisão. E acho que a procrastinação entra bem aí dentro, Totalmente. né? Total, como uma questão de autocontrole. Ó, tem gente falando, Fê, que a sua imagem não está centralizada, que eles estão te vendo só de ladinho. A É do do computador, Face? a do Do computador. computador? É. Eita, que Vai um loucura. pouquinho mais pro meio, aí Melhorou? Pro meio? melhorou. Agora o seu do Instagram tá meio de lado. Mas vamos achar o meio termo aí. Uma Não, tá velha, bom, né, tá bom, gente? agora tá bom. Eu acho que eu tô na mesma situação, que eu fico mirando em um e perco o outro. É, bem isso. Bom, gente, então, o tema de hoje é procrastinação. Né, eu acho que como que a gente pensa, acho que conduzir um pouco isso, né? Olha, já tem gente elogiando, falando que adora a produção científica de autocontrole e impulsividade da Fernanda. Uia. Aí, Fê. E a questão é a seguinte, acho que eu queria começar, Fê, eu vou deixando você falar, mas eu queria só trazer algumas ideias para começar, né? Como que a gente Massa. pensou esse debate. Acho que a primeira coisa importante para a gente começar é a gente dizer que procrastinação, acho que todo mundo que está assistindo aqui deve saber disso, mas procrastinação é um desafio para todos nós, ou para quase todo mundo, em qualquer tempo. Independentemente da gente estar vivendo em isolamento, independentemente da gente estar nessa situação, condição atual, procrastinação é uma questão, né? Eu acho que essa é uma questão para todo mundo, em algum aspecto da sua vida, de alguma forma, procrastina. Em alguns contextos, em alguns outros contextos, algumas situações, algumas coisas disparam, né? Ou seja, óbvio que existe para algumas pessoas a procrastinação acaba trazendo dificuldades importantes para a vida profissional, escolar e até pessoal do indivíduo. Mas para outras pessoas a procrastinação é parte da vida, mas também não atrapalha muito, né? E aí acho que depois você comenta um pouco sobre isso. Eu acho que aí o outro ponto que eu acho que seria legal a gente falar é que, a despeito disso, né, da procrastinação ser um desafio, né? Todos nós aqui de alguma forma lutemos com ela, eu também luto com ela, tal.
Eu acho que é importante a gente discutir que agora, na situação que a gente está vivendo, é normal a gente procrastinar mais. Normal no sentido, né, de que a situação atual pode evocar, não é a gente que está quebrado, né, não é a gente que não está Sim, funcionando, né, é a gente que está errado, sim, né? sim. E- Eu acho que, por mais que seja um termo muito comum, que a gente discute muito falar o termo procrastinação, Saulo, acho que vale a pena a gente definir um pouquinho. né? Boa. Definir um pouquinho que fenômeno é esse, né? Como Bom. você disse, está presente na vida de todo mundo. A gente procrastina, né? O que vai mudar é o gradiente, e quando você percebe que isso está muito comum na tua vida, né? Então, por si só, o que é procrastinar? Eu estou atrasando, né, o início de algo, né? Eu estou tornando, eu estou acrescentando um atraso que, por alguma razão, é maior do que o indicado, seja para você executar uma tarefa, né? Então, por exemplo, você pode pensar em questões de trabalho, demandas acadêmicas, né? Quem está estudando, tem várias pessoas da pós-graduação que eu já vi aqui entrando, né? Mas também tem alguns tipos de procrastinação que a gente não fala muito sobre normalmente. Por exemplo, procrastinar na tomada de decisão. Procrastinar para escolher algo, entende? Então, olha, putz, eu tenho que escolher um curso que eu vou fazer, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu tenho que decidir se eu compro um apartamento ou não. Essas decisões, esses marcos na nossa vida. Então, a gente também tem esse tipo de atraso. Eu demoro para tomar decisões, ou eu demoro para iniciar algo que seria necessário o início, assim que possível. Perfeito. Muito legal. E isso, Fê, que contextos que geralmente, né, a gente, né, pode falar de procrastinação? Um mais tradicional que a gente conhece é, como você disse, no trabalho, no estudo, e agora você está falando de coisas importantes, decisões na vida, né, tomada de decisões importantes. Autocuidado. Autocuidado, né? Então, quando eu falo autocuidado no sentido mais tradicional, né, eu tenho que marcar um exame, eu tenho que marcar uma consulta, fazer um check-up. Todo mundo aqui que já passou dos 30 sabe que isso começa a ficar cada vez mais rotineiro. A gente antes não tem um histórico muito disso, e agora você tem que fazer isso, né? Mas também autocuidado diário, às vezes, né? E muitas vezes a gente tem até uma relação com um quadro depressivo, né? A pessoa ela atrasa para levantar da cama, atrasa para se cuidar, tomar um banho, ter higiene do dia a dia, né? Então isso também acaba entrando num quadro de procrastinação com autocuidado. Legal. E eu acho que é interessante você falar do autocuidado, porque agora a gente está vivendo, né, num momento aí de isolamento em que o autocuidado ele passa a ser talvez ainda mais importante. Ele sempre é importante, né? Mas eu acho que saídas para a gente conseguir passar por isso de maneiras mais resilientes, a gente conseguir superar as dificuldades, o estresse de estar vivendo isolado, do medo, da ansiedade, né, das incertezas que esse momento está surgindo, está trazendo. Eu acho que mais que nunca se cuidar, né, ter esse autocuidado, né, alimentação, cuidado com sono, atividades físicas, né, passa a ser um fator preventivo de sofrimentos maiores, né? Exatamente. Atividades e tarefas domésticas, né? Um clássico. Tarefas domésticas, claro. Mas sabe o que é engraçado, Saulo? Como que a gente às vezes procrastina para fazer uma atividade fazendo outras. Então, é aquele exemplo clássico de eu preciso ir para academia, sei lá, marquei uma aula 7, mas 6h30 eu decidi lavar toda a roupa da minha casa, sabe? Tô toda a roupa suja, eu preciso lavar tudo, eu preciso terminar essa louça, e assim vai, né? Vontade súbita de lavar a louça, né? Uma vez eu vi uma imagem que era isso, que eles apresentavam as ilhas da procrastinação, e cada ilha era uma coisa. Ilha da vontade súbita de lavar a louça, ilha da vontade súbita de ir ao supermercado, ilha da vontade súbita de lavar um banheiro. Não, e nós somos ótimos, né? Porque a gente fala assim, eu preciso comer mais fruta, eu preciso ir no mercado, eu preciso dar conta dessa louça, né? E fica aquele processo de atrasos. Exato, exatamente. Muito bom.
Eu acho que voltar... então, pelo que a gente está vendo, acho que a maioria das pessoas, quem tiver aí no Face ou no Instagram, podia também dar um alô aí falando. Acho que a maioria das pessoas deve se identificar com algum tipo de procrastinação dessas que a Fernanda descreveu. Eu me identifico com Com alguma. todas. Com todas. Exatamente. Então, quem se identifica aí podia falar assim, porque eu acho que o que é importante para a gente dar seguimento agora a isso, né? Acho que criar uma atmosfera aqui agora de reconhecimento comum da miséria. A gente, ao invés de ficar contando vantagens, vamos compartilhar um pouco as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, que eu acho que é um momento, ele requer isso, né? Esses dias eu dei uma entrevista para uma revista, um jornal, e eles estavam perguntando um pouco sobre isso. Sobre... E esse mundo hoje de quarentena, que todo mundo fica postando foto de sucesso o tempo inteiro, que eu estou aprendendo 10 línguas, eu estou fazendo yoga de manhã, de tarde, de noite, eu estou fazendo origami, eu estou fazendo não sei o quê, eu estou ajudando crianças, e aí fica parecendo que, né, todo mundo é muito ativo, todo mundo está realizando coisas incríveis, todo mundo está fazendo coisas interessantes, e aí a gente olha para essas pessoas, né, que está lá vestindo a sua máscara de sucesso nas redes sociais, e a gente não se reconhece nesse papel, né? A gente vê que, não, eu estou acumulando coisas em casa, eu estou acumulando trabalho, eu estou procrastinando meu autocuidado, eu não comecei a fazer os exercícios físicos que eu faria, tem coisas aqui em casa para fazer, essa semana eu não consegui lavar o meu banheiro, então acho que é importante as pessoas, né? Eu acho que seria legal. Estou vendo que algumas pessoas aqui estão falando que se identificam. Olha, a Carol, vida, com procrastinar produtivamente, que ela sai migrando ali, né, para umas coisas. Eu acho que esse reconhecimento coletivo, né, de que está sendo difícil, de que é difícil para a maioria das pessoas, eu acho que é importante, porque parece que o defeito está com a gente, né? No começo dessa quarentena, né, eu me lembro que eu não parava de ver listinha, sabe? De faça isso, faça aquilo, né? Todo mundo compartilhando, tal lugar abriu as aulas, né, gratuitas, Harvard, né? E aquela coisa, e você assim, meu Deus do céu, né? Com o tempo, começou a mudar um pouco essa onda. Começaram a falar, olha, gente, tá tudo bem você não ser tão produtivo se a gente está numa pandemia. Agora é um momento de um autocuidado. É mais importante do que produzir, né? Eu comento muito quando eu falo sobre procrastinação, inclusive, Saulo, que eu vejo que a gente não tem muita noção do tanto de coisa que a gente faz. Boa. Isso, principalmente, quem não tem um horário fixo de trabalho tão regular. Né? Então, quem não entra no lugar às 8 e vai embora às 6, quem tem um horário mais flexível. Então, muitas vezes, eu tive alunos, né, e clientes que chegavam para mim e falavam que procrastinavam muito. Quando a gente começa a analisar, a pessoa faz muita coisa, ela tem uma agenda lotada. Porque isso acontece muito até com terapeuta, por exemplo. Ah, não, mas eu só atendi 5 clientes hoje. Tá, mas você estudou o caso, você come, você vai no banheiro, você organiza, né? Você responde e-mail, você responde WhatsApp, você tem que fazer recibo. Tantas coisas estão, né, tantos elos que a gente não considera. Então, muitas vezes, quando alguém me diz que está procrastinando, eu observo que essa pessoa está, às vezes, até num processo de burnout. Perfeito. Ela fez tanta coisa que agora está difícil para ela visualizar o tanto que fez e está difícil para ela continuar se engajando. Perfeito. É interessante essa relação que a gente tem entre quantidade de tarefas e procrastinação, né? Porque você falou, eu já me identifiquei total também. Eu estou me sentindo um procrastinador em vários aspectos, às vezes a procrastinação produtiva, às vezes nada, tal. Mas a maioria das vezes o que eu estou fazendo é alguma outra coisa, né? Eu não estou deixando de fazer nada para ficar deitado na cama reclamando da vida. Eu estou envolto em coisas de trabalho, de família, filho e muita atividade de trabalho, que eu acho que todos nós aqui agora estamos vivendo uma situação. A maioria das pessoas com quem eu converso
tem dito isso, assim, como que a gente aumentou a quantidade. Você me falou isso ontem, né? Uhum. Como a gente está trabalhando mais, como a gente está terminando o dia mais cansado, como a gente está, Sim. né? Sim, sim. E tem uma relação muito grande, gente, porque agora nós estamos em casa, né? Muitas pessoas já tinham essa vivência de trabalhar em casa, né? Então, aqui, por exemplo, na minha casa, meu marido trabalha online já, ele já tem essa vivência. Eu não, eu sou a pessoa que eu vou para a clínica, né? Então, eu vou para a clínica, eu vou para o paradigma. Então, ficar em casa me fez considerar, eu não tenho tempo do trajeto, eu acabava colocando muita reunião, muita coisa na minha agenda, né? Então, hoje, por exemplo, meu dia começou às 8, eu tive 40 minutos de almoço, eu tive atendimento e reunião um atrás do outro e vai terminar às 9, Uhum, não é? perfeito. Então, sem a gente perceber, a gente está, na verdade, aumentando muito mais o nosso trabalho. E a gente Uhum, não tem essa percepção e começa um processo, né, de se culpar por não estar dando conta. uhum, uhum, Sem contar que, por conta da pandemia, o próprio trabalho online, né, toda essa organização, requer que a gente tenha, que a gente se adapte, né, de uma maneira muito mais complexa. Então, por exemplo, atender online, que é algo que eu estou fazendo agora e que eu não tinha esse costume. Eu tenho que ter uma atenção seletiva muito maior. uhum, Eu estou num ambiente de trabalho que não era o meu. Eu organizei aqui a minha sala. Todo mundo fala, eu organizo um cantinho, organizei o meu cantinho. Mas não é um ambiente para mim que uhum, sinalizava que eu ia trabalhar. Ficar no computador é muito diferente de receber o cliente na entrada, pegar um cafezinho, bater um papo com um colega que também está recebendo um cliente, percebe? Né? uhum, Descontrair. Agora, uma demanda atrás da outra, né? uhum, Isso por si só, por mais que você diminua um pouquinho o ritmo, então se eu trabalhava 8 horas, agora eu estou trabalhando 6, mas isso me deixa, obviamente, mais cansada, porque é uma uhum, nova adaptação num ambiente que para mim não era relacionado com o trabalho, com uma ferramenta que não era a minha principal forma de trabalho também. perfeito. Acho que tem várias coisas, né? Tem essa adaptação inicial que você está falando, que eu acho que já traz, né, uma novidade, né? Você está saindo da sua zona de conforto e tal. E eu acho interessante isso que você falou sobre o ambiente, né? O ambiente, ele é meio que ele induz outros comportamentos que concorrem, né, no momento. A gente está estudando em casa, Uhum, trabalhando em casa. Para quem não trabalha em casa, quem não estuda em casa, uhum, né, outras pessoas já fazem isso, né, como você descreveu, mas uhum, para quem não faz, a casa é um lugar em que a gente faz tudo menos trabalhar. uhum, A casa é um lugar protegido, então a gente faz outras coisas nesse momento. E o que que acontece? Agora, quando a gente está trabalhando exclusivamente em casa, a gente trabalha num ambiente que induz outras coisas. A gente tem vontade de fazer outras coisas. Quero deitar, eu quero ver televisão, eu quero ir na cozinha toda hora, eu quero ouvir música. Ou uhum, seja, então é fácil a gente cair numa procrastinação, também realizando tarefas geralmente mais prazerosas do que aquela que a gente está realizando, fazendo coisas que a gente geralmente faz naquele ambiente, né? Então, acho que é o que você falou, uma das formas da gente talvez, né, conseguir ajudar isso é tentar construir um ambiente mais exclusivo possível, mas acho que vou deixar para a gente falar disso no final, assim, as isso, dicas, tá? Do isso. que a gente pode pensar. E que outros agravantes, Fê, que a gente pode falar aqui que a gente está Ah, vivendo assim, para a quarentena, né? A gente falou do home office. sim, sim. Tem alguns estados, gente, emocionais até, né, por conta da pandemia. Não sei vocês, mas eu não estava esperando que isso acontecesse. Quando É, começou 2020, eu não estava não estava imaginando no que meu plano. não estava nos meus planos, né? Eu até fiz a minha tarefa ontem, a hora que a gente conversou, puxei algumas pesquisas mais novas, né? Posso até, não sei se a gente disponibiliza de alguma maneira para a galera. Tem uma pesquisa de 2018, uma master revisão sistemática, e eles encontram estados de ansiedade e depressão estritamente relacionados com a procrastinação. E num contexto como esse,
né? É extremamente esperado que a gente tenha estados de ansiedade aumentados, que a gente se sinta mais desamparado, mais depressivo, né? Que a gente entre num estado de desesperança muitas vezes. Então, isso por si só, esses estados emocionais também aumentam a probabilidade de você procrastinar, né? E, além de tudo, o se cobrar para não procrastinar, né? E estabelecer que você tem que ser produtivo igual antes da pandemia, assim como era, ou até pior, né? Tem gente se cobrando para ser mais produtivo ainda, aprender italiano, né? Fazer yoga, escrever um artigo, né? Tudo isso, você tem metas que são extremamente complexas, abstratas, num momento que está todo mundo de alguma maneira, com a saúde emocional abalada, né? Então, a probabilidade é que aumente muito mais a procrastinação. É um ciclo, né? Uma bola de neve. A ansiedade, esses sintomas mais depressivos, eles aumentam a procrastinação, e a procrastinação gera culpa, gera mais ansiedade, né? E aí vai essa coisa se retroalimentando ali continuamente numa bola, né? Sim, sim. Pô. O processo Acho que é bem difícil. Acho que uma coisa que a gente conversou esses dias, né, nós dois, foi como as pessoas também hoje têm procrastinado tarefas importantes, tarefas, né, relevantes, né, significativas para a vida pessoal, fugindo dessas tarefas em busca de informações sobre o Covid, por exemplo. Ah, verdade. Né? Eu acho que é a pessoa entra num looping de atualização de informações quase que em tempo real, né, e como se tivesse, de alguma forma, sei lá, coletando informações para saber o que fazer e tal, meio que... E é importante deixar claro, gente, que não é um processo totalmente racional, do tipo, olha, agora eu vou procrastinar, me dá licença, eu vou ficar vendo aqui quantas pessoas estão morrendo por dia nos Estados Unidos. Exato, Não é esse processo, mas todos esses fenômenos acabam se relacionando, porque a gente está num período, né, até por conta da informação pela internet, que você é bombardeado com informação o tempo inteiro, e agora a gente já está falando de um outro fenômeno, que é uma sensação de estar perdendo algo, né? Que hoje em dia todo mundo tem essa relação com notícias, né? Então, se você não está no Twitter, você não está vendo as notícias mais atualizadas, vendo, né, tudo no YouTube, né? O que está saindo, as informações. Então, esse senso de perda, às vezes, é muito grande. Perfeito. Daí, se a pessoa fica toda hora, obviamente, buscando informação, também se relaciona com aquele estado de ansiedade que eu mencionei antes, né? Porque, obviamente, você ficar vendo lá a curva, né? A curva aumentando, não achatando. Nos Estados Unidos, as mortes aumentando. É óbvio que você vai trazer isso para o seu contexto, que você vai se preocupar, que você vai começar a pensar se seus pais estão seguros, né? Então, óbvio que isso também vai, de alguma maneira, alimentar o seu estado de ansiedade. Perfeito. Legal. E eu acho que acho que você tocou aí num ponto que eu acho que talvez vale a pena a gente retomar, é o quanto, só sintetizando um pouco, é o quanto a gente tem sistematicamente proposto metas muito inatingíveis para nós mesmos, né? E para esse momento, especialmente, que é o que você falou, né? Quanto que isso tem gerado desmotivação? Às vezes é quase que se a gente estivesse nos boicotando, né? Ou seja, a gente cria uma meta inalcançável, uma meta de realização, uma meta de produtividade, que é quase impossível ser batida, e aí a gente não consegue batê-la porque a gente, né, jogou o critério lá para cima, de exigência, e aí a gente fica péssimo com a gente mesmo, porque a gente não consegue cumprir essa meta, né? A gente se sente, né, um fracasso, a gente se sente um impostor, a gente... Sim. E essa é uma coisa muito comum, né? Acho que não só para o momento atual, mas em geral, né? Como que a gente procrastina quando a gente cria essas metas que geralmente são absurdas, né? A impressão que eu tenho, Saulo, é que esse momento é um momento que aumentou de magnitude todas as nossas características, né? Então,
vou chamar aqui de sintoma, tá? Mas só de uma maneira bem estereotipada, né? Mas assim, todas as nossas tendências, de alguma maneira, aumentaram por conta desse estado de ansiedade, de estresse, né? Uhum. Então, isso que você falou, das metas impossíveis, né? Então, o que você provavelmente recebe muito, vocês recebem muito na Lupa, eu acabo recebendo muito na clínica, né? Então, o cliente com uma meta de eu quero passar no concurso público, por exemplo, né? Perfeito. Ou eu tenho que, né, ser aprovado no doutorado, né? É sempre uma meta, né, extremamente complexa. E quando você começa a perguntar, tudo bem, mas hoje, o que você precisa fazer hoje? Perfeito. Essa noção acaba sendo muito distanciada. Isso é legal, olha, que a Karen acabou de perguntar, vou colocar na tela aqui de quem está no Facebook para ver, olha. Ela falou, a falta de metas também facilita a procrastinação ou não? Facilita, isso é interessante, né, a gente pensar. Se você estabelece para si mesmo metas inatingíveis, você se frustra e isso te desmotiva, né, gradativamente. Mas você também não ter metas, e aí que eu estou falando metas de curto prazo, especialmente, é o que a Fernanda acabou de dizer, meta do dia, qual é a meta do dia, o que eu vou fazer hoje, né? Isso certamente vai impactar também a sua procrastinação. Se você senta e começa o seu dia tendo que tomar uma decisão a respeito do que você vai fazer, você já procrastina sentar para tomar decisão, como a Fernanda começou lá. Né? Depois a gente vai discutir um pouco o papel do planejamento, né, do autogerenciamento, inclusive no estabelecimento de metas e tal. Mas antes de entrar nisso, para responder aí a Karen, desculpa, com mais detalhe, eu queria que você falasse um pouco, Fê, o que a gente sabe, como cientista, o que a ciência sabe sobre a procrastinação. E aí, né, apesar da gente você ter definido procrastinação lá no início, eu acho que a gente podia aqui, ao discutir o que a ciência sabe sobre a procrastinação, acho que nesse momento a gente, ao invés de começar sobre o que a ciência sabe sobre como superar a procrastinação, eu pensei em falar o que explica a procrastinação. Por que a gente faz isso? Por que a gente procrastina? Por que a gente procrastina? O que acontece, né? Tá, vamos lá, né? Começando, né? Por que a gente procrastina? Já deixando claro que todos nós procrastinamos, né? Quando eu dei os exemplos, né, das situações, eu já estou dando uma dica grande. Então, eu procrastino para tomar decisões, eu procrastino para iniciar algo que, para mim, aquilo é uma demanda, aquilo é custoso, né? Ou seja, eu vou ter um investimento, seja físico, seja mental, seja afetivo, enfim, eu vou ter um custo para eu começar aquilo, né? Aquilo vai ter um efeito grande na minha vida, falando sobre a tomada de decisão. Então, nesse sentido, iniciar novos repertórios, né? Iniciar algo novo tem Opa, você caiu aí, Saulo? Caí no Instagram, fiquei firme aqui no Facebook, mas no Instagram... Desculpa, Fê. Peraí que eu vou prender ele bem direitinho aqui para não cair de novo. Foi maravilhoso te vendo virando. Todas essas mudanças, gente, trazem um custo para a gente, né? E, de novo, eu estou falando custo emocional muitas vezes, né? Um custo físico, né? Eu vou ter que ficar horas realizando essa atividade, ou eu vou ter que prestar muita atenção naquele custo cognitivo, eu vou ter que prestar muita atenção nessa atividade, ou, né, nossa, eu preciso tomar uma decisão importante. Eu fiquei procrastinando 6 meses para escolher um plano de saúde, porque era uma decisão importante. Né? Eu ia ter que pagar isso o resto da minha vida. Se eu for para o hospital, eu tinha que ter escolhido certo, né? E olha, eu nem sabia que até a pandemia. Então, percebe? Tudo que tem um custo, porque vai afetar a nossa vida de uma maneira, né, relevante, importante, ou tudo que é difícil, é custoso para a gente realizar, a gente tem uma tendência a atrasar um pouquinho para começar. É a gente evitando, né, essas dificuldades. Tá, então deixa eu ver. Então, uma coisa que você falou é o custo, né? O esforço, o custo psicológico, o custo físico, o custo de, né, tudo.
E a outra coisa que você falou, como que a gente procrastina em decisões importantes, coisas que são relevantes para a vida, será que é por conta do risco? Será que o que faz a gente Sim, ou seja, quanto maior o risco, ou seja, quanto a minha decisão vai ser mais importante, mais relevante, sim. quanto maior o risco, é isso? E isso, por exemplo, eu não fico procrastinando para escolher que roupa que eu vou usar para sair, para fazer nada, Uhum. né? Mas eu procrastino para escolher um plano de saúde. Olha o risco que isso envolve. A gente não procrastina para comer chocolate também. Exatamente. E agora tem um outro lado, que além da gente ter essa tendência de querer evitar decisões de risco, de querer evitar esse custo físico, cognitivo, enfim, a gente também, numa situação como essa, a gente pode se engajar em outras coisas que são prazerosas para a gente. Ah, então Uhum. não quero ficar aqui pensando nesses planos de saúde. Deixa eu ligar no Netflix. Uhum. Né? Eu tenho Ah, outras coisas para me distrair, que são exatamente. prazerosas, obviamente, que não tem custo. A Karen perguntou ali agora, né, em behaviorês, então para quem não é da análise de comportamento, depois a gente explica, perguntou, e os esquemas concorrentes? Mas esquemas concorrentes é isso, situações na sua vida que concorrem com aquilo que você se propôs a fazer. Né? É, Todos nós temos esquemas concorrentes na vida. Ou seja, é aí que a gente vai procrastinar. Né? Uma coisa importante a gente entender é que quando a gente não está fazendo alguma coisa, a gente está fazendo outra. Né? A uhum. gente não se congela para procrastinar. A gente está É, sempre realizando alguma outra atividade. Né? tanto que você pergunta assim, tá, mas você não terminou o teu projeto. Mas o que você estava fazendo? Porque as pessoas são ótimas em dizer o que elas não fizeram, mas normalmente elas não dizem o que elas ficaram fazendo. Uhum. Ah, meu, eu fiquei na cama, jogado nas redes sociais, conversando com os meus amigos, vendo vídeo no YouTube, eu estava no Netflix, entende? Uhum. Então, o que você fez no lugar? Então, Karen, é isso que a gente está falando dos esquemas concorrentes, né? O que você deixou de fazer e o que você se engajou? Uhum. Porque a demanda, aquilo que você tem que fazer tem um custo, tem ali uma aversividade, tem um custo. E o outro que está disponível é prazeroso, é reforçador, eu me engajo nele. Uhum. Perfeito. Muito bom. Então é isso, gente. Sintetizando, a gente procrastina em coisas que são difíceis, em coisas que são custosas, Uhum, em coisas que são decisões que traz algum risco uhum, para a gente, em curto, médio ou longo prazo. Coisas desagradáveis em geral, né, também, né, Fê? uhum, Mesmo não tendo, às vezes, risco, uhum. ou talvez o que a gente chama de coisas desagradáveis seja o que a gente está chamando de um esforço Isso, psicológico, né? isso. Tipo, eu Algum preciso tempo. ligar para uma pessoa e falar com ela uma Isso. coisa, mas isso é tão difícil fazer e Ah, tal. responder esse e-mail é chato, né? É, Então a gente está falando aqui, é o que eu estou chamando aqui do custo, né, cognitivo, enfim, emocional. Mas às vezes tem um custo físico mesmo, meu lixo está aqui separado, eu preciso levar lá embaixo. perfeito. Eu acho que uma coisa legal, né, que é uma coisa que todo mundo que procrastina acaba uma hora passando por isso, nós temos uma tendência muito curiosa de superestimar o nosso eu do futuro. Uhum, Né? A gente sempre acha que amanhã vai estar mais motivado. é, Então eu falo, não vou fazer isso não, vou deixar para amanhã. E amanhã o que você está? Igualmente desmotivado, se não tiver mais desmotivado. sim. Porque você acumulou coisas, né? Eu sento para trabalhar ou para estudar, eu falo, não, antes eu vou dar uma arrumada na minha mesa, porque aí depois eu vou trabalhar melhor. E aí você não trabalha melhor depois. Ou vou acordar hoje, vou tomar um banho gostoso, um café da manhã gostoso, vou dar uma. Não posso fazer isso em casa ou fora mais, não. Vou fazer meia hora de yoga Uhum, aqui, e aí eu vou estar mais animado para trabalhar. Óbvio que fazer atividades físicas, comer bem, dormir bem, aumenta a nossa produtividade, né? Deixa a gente com mais energia e tal. Mas a gente tem uma tendência muito grande de achar que amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, aquilo que eu sim. estou empurrando agora, que eu não quero fazer,
que daqui a 2 semanas eu vou querer, ou daqui 2 dias eu vou querer. Não, e isso faz total... e isso é cada vez mais fortalecido, né? Porque cada vez mais eu procrastino. E sem contar que, às vezes, a procrastinação, né? Pra gente não ficar falando só mal da procrastinação, às vezes ela dá um resultado positivo, no sentido de, é para amanhã, eu tenho que sentar aqui e fazer. Boa. Né? E realmente acaba funcionando, né? Exato, boa. É interessante falar isso, né? Que muitas pessoas que procrastinam conseguem entregar no prazo com qualidade. Só que fazendo desesperadamente nos últimos, né, aos 45 do segundo tempo. Óbvio que quem já, né, tem uma pessoa que já tem fluência na tarefa, naquilo que ele precisa realizar, a chance dele conseguir numa madrugada anterior ou 2 dias antes cumprir aquilo que ele está 1 mês para fazer pode ser maior do que as pessoas que naquela tarefa específica não têm ainda fluência e tal. Eu acho que é importante essa diferenciação que você fez, né? Porque pessoas que não têm fluência, se é uma atividade nova, uma habilidade nova que você está desenvolvendo, os resultados mostram que, se procrastinar, vai perder a qualidade. Ponto. Né? Mas se é algo, uma habilidade que você domina, só tem que fazer alguma alteraçãozinha, enfim, você já domina de modo geral, tudo bem fazer mais perto do prazo. Né? Eu falo isso até em relação à minha vida. Eu sempre tive o costume de fazer as coisas muito antes. Então, por exemplo, eu tinha uma aula, eu preparava essa aula muito tempo antes. E daí eu ficava quase todo dia entrando e mudando, e overfincando a aula, sabe? Toda hora. E eu cheguei num ponto, até uma decisão terapêutica, que não, eu vou fazer com uns 2 dias de antecedência no máximo, para eu não ficar toda hora, né, repensando e vendo em detalhes que às vezes não eram tão importantes. A Karen fez uma pergunta aqui, que é muito boa, que já me perguntaram várias vezes. Às vezes as decisões envolvem 2 opções boas. Por isso podemos procrastinar também? Pode. Sabe por quê, Karen? Quando você tem 2 coisas boas para escolher, normalmente quando você escolhe uma, você perde a outra. Então a gente tem a perda hipotética. E isso também é aversivo, isso também é difícil, isso também é custoso. Então muitas vezes a gente demora para tomar a decisão, por mais que as 2 coisas sejam boas de uma maneira equivalente. É isso, né? Tomar decisão é difícil, é aversivo, né? Tem estudos que mostram isso, né? Que existem situações em que você pode se colocar numa situação em que você vai ter que escolher entre 2 coisas legais, ou você entra numa outra situação que tem uma coisa menos legal, só que você não vai ter que escolher. E várias pessoas tomam o caminho de preferir uma menos legal, porque eu não tenho que escolher, né? Mais uma vez, porque eu já vou ter que escolher se eu vou para as 2 mais legais ou para essa daí, eu já escolhi uma vez, eu prefiro não escolher uma segunda vez. Então existem componentes aí meio... A gente tem uma certa aversividade a escolhas em algumas situações, né? Sempre há risco da perda, né? Escolha envolve perder, né? Sempre. É a sensação de eu peguei isso e abri mão do outro. Exato, exatamente. Não é? Eu queria fazer... O Henrique fez um comentário. Antes de eu mostrar o do Henrique aqui, que eu acho muito importante, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso, mostrar a GR Schultz no Instagram fez um comentário interessante, uma pergunta, né? Ele falou assim: quais são os mantenedores da procrastinação? E a pergunta seguinte: de alguma forma, esse comportamento ajudou a gente enquanto espécie? Ou seja, nós procrastinamos em parte porque quem procrastinou sobreviveu? Se é isso que ele está querendo, estou tentando traduzir a pergunta dele. Né? Quem sobreviveu nos nossos antepassados. Agora a gente está falando de evolução, seleção natural. Será que a procrastinação ajudou a nossa espécie? Eu não diria, mas o que a gente... Depois eu quero ouvir a Fê. Mas o que eu acho que é importante falar, assim, a gente procrastina diante de situações que a gente classifica como aversivas.
tomar decisão, como a Fernanda falou, coisas que têm custo psicológico, custo físico, custo financeiro, existem riscos, coisas que são chatas, coisas que são difíceis. E aí este comportamento de fugir de coisas aversivas, esse comportamento, sim, foi selecionado por seleção natural. Né? A gente fugir de coisas que trazem prejuízos para a gente, no imediato. Né? Nós temos ou seja, a tendência nossa maior é de ser impulsivo, né? A gente tem uma tendência a abrir mão do aversivo, né? De uma coisa ruim, imediata, né? Mesmo que no futuro, próximo ou um pouco distante, a gente se beneficiaria mais se tivesse tomado esse caminho, tivesse feito aquilo, né? Então, fugir de coisas difíceis é uma coisa que nossa espécie faz, sim. Todas as espécies fazem, pelo menos os animais, né? Fogem de coisas ruins. Então, vamos lá. Se a gente for pensar em procrastinação, para começar, para a gente falar de demanda, né? Falar de produtividade, a gente está falando de uma coisa muito recente na história da humanidade. Primeiro que a gente nem tinha produtividade durante muito tempo. A gente andava por aí e pegava as frutas que estavam caídas. Exatamente. Nós éramos coletores, né? A organização, né, enquanto sociedade, enquanto produtividade, gente, isso é uma coisa extremamente recente. Então, quando a gente fala de evolução, de aspectos do nosso organismo, né, o que nos faz enquanto espécie, a gente só pode pensar em processos básicos, que é isso que o Saulo estava falando, no sentido de, isso é ruim, eu vou me afastar, eu sou sensível a isso. Tudo que é ruim, eu vou correr. O mamute na selva, para cima de mim. Você corre, entende? Agora, e tudo que era prazeroso, a gente se aproxima. Então, enquanto espécie, essa é a nossa tendência. Algo está ruim, difícil, aversivo, a gente se afasta, né? E ao mesmo tempo, eu tenho isso que é difícil, aversivo, e eu tenho algo ali disponível para mim, como, eu sempre falo do Netflix porque é o meu vício, né? Eu tenho Netflix, eu tenho o YouTube, eu tenho a internet, eu tenho outras coisas que estão ali, né, são prazerosas para mim, eu me aproximo delas. Então, esse é um processo básico, né? Agora, a procrastinação, a Karen até falou, achei que fosse cultural. O processo que controla não é cultural, Karen, o processo é eu me aproximar ou me afastar de eventos, mas eu ter demandas acadêmicas produtivas, isso por si só é um processo cultural de uma sociedade que a gente está vivendo nesse momento. E acho que a outra coisa que pode parecer cultural é que existem sociedades que são muito boas em desenvolver indivíduos que procrastinam menos. Ou seja, o que é cultural é você aprender a não procrastinar, né? Você ter uma educação que te ensina a não procrastinar, né? E aí sim a gente poderia pensar que existem culturas que procrastinam mais e culturas que procrastinam menos, mas não vou nem entrar nisso. A gente está vendo que a gente tem 12 minutos, Fê. Nossa. Então, a gente precisa, nesse momento, desculpa aqui, dar uma luz para as pessoas. Né? Então, eu queria migrar um pouco o nosso tópico aqui. O Henrique trouxe uma questão muito importante, que é que existem pessoas que usam a procrastinação como estratégia para realizar atividades, que é aquela procrastinação estruturada ou procrastinação produtiva. A gente comentou isso um pouco atrás. Eu acho que pode pensar como uma estratégia. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso que o Henrique falou, para a gente migrar para esse último tópico, que é o vencendo a procrastinação. Gostei do nome. Aí. Henrique, vamos lá. A gente chama de procrastinação estruturada, na verdade, um planejamento de atividades, no sentido de que eu vou organizar a minha rotina para as minhas atividades não serem muito grandes, para elas serem feitas de uma maneira mais gradual, e no meio de tudo isso, eu vou ter eventos, coisas que para mim são prazerosas, né? Ou eu vou combinar diferentes atividades. Lembra que a gente estava falando eu tenho que ir para a academia, mas me dá uma vontade de arrumar a casa, né? Então, eu tenho que arrumar a casa, mas eu tenho um artigo para entregar. Então, é nesse sentido. A pessoa, ela não entra, né,
Em inglês a gente fala freezing, né? Ela não Congelamento. paralisa. Paralisa. Ela não paralisa, né? Ela Não consegue congela. transitar por várias atividades, né? Então, nesse sentido, para ser muito honesta, eu acho que eu nem chamaria tanto de procrastinação, né? Porque a todo momento a gente está fazendo isso, escolhendo por onde começar, escolhendo uma atividade em detrimento à outra. Eu acho que aí você já dá, na verdade, com esse comentário que você fez ao que o Henrique disse, um caminho para a gente pensar nessa superação, né, da procrastinação. Que eu acho que, primeiro, eu queria falar para as pessoas que só saber o que fazer não é suficiente. Então, não é que a gente está dando regra, falando faça isso, faça aquilo, que é uma coisa de diligência, de todo dia treinar um pouco, de vencer uma batalha por dia, né, tentar cada coisa, né, ser mais generoso consigo mesmo e saber que está aprendendo a se autogerenciar. Mas eu queria puxar para isso, né, para o autogerenciamento, o papel do autogerenciamento na procrastinação, na superação da procrastinação, e o planejamento, né, como um caminho de autogerenciamento. Né? Eu acho que você trouxe agora pontos extremamente importantes, né? Então, num primeiro momento, eu acho que a gente tem que ter essa aceitação de que estamos num momento muito especial, estamos mais ansiosos, estamos mais estressados, estamos mais depressivos em algum gradiente, tá, gente? Isso é importante, né? Então, você tem que ser um pouco mais gentil com você mesmo. Eu acho que, para começar, isso é o mais importante, tá? Agora, para continuar, né? Várias coisas que a gente colocou aqui já dão uma luz. Por exemplo, estabelecer as metas que são possíveis, né? Então, dentro das possibilidades, então, em vez de eu preciso, né, fazer tantas aulas, eu preciso me manter produtivo, manter, entende? Agora a palavra é manutenção, nem tanto expansão. Não preciso aprender vários idiomas, eu tenho que me manter engajado, eu tenho que ter autocuidado. Então, nesse sentido, né, como escolher uma rotina que me mantenha, né, de uma maneira produzindo, mas que respeite esse momento, né? Então, muitas vezes vai ter redução mesmo de carga horária de trabalho. Uhum. Então, se for, né, se antes eu trabalhava 8 horas, provavelmente, nesse momento, tá tudo bem você escolher trabalhar 5. Tá tudo bem nessas 5 horas de trabalho, né, você especificar quais são as atividades mais importantes, né, para essa semana, para esse dia, para essa semana, para esse mês, para esse semestre. Conseguir fazer uma hierarquia do que é importante ser feito, né? E quando eu falo isso, eu estou aqui pensando muito nos meus alunos, né? Então eu tenho que escrever um artigo. Nossa, passo a passo, né? Primeiro você tem que fazer o esqueleto, talvez fazer os tópicos da introdução, um dia para isso, depois olhar somente para o método, né? Ou até voltar a passos, eu tenho que ler alguns textos para ter ideia para a introdução, eu tenho que fazer fichamento. Então, as atividades, essas demandas, elas têm que estar bem descritivas, eu tenho que saber que a finalização dela é possível. A gente estabelece metas, gente, atividades que são enormes, e cada vez fica mais difícil de se engajar, porque é algo que a gente sabe que a gente vai fracassar, de tão grande que é o trabalho. Perfeito. Acho que é isso, né? Você tocou em vários pontos que eu queria comentar. Acho que metas, primeiro, a gente já falou lá atrás, factíveis, ou seja, o que é uma meta factível? Que seja dentro daquilo que eu estou conseguindo fazer atualmente. Porque não adianta eu fazer uma meta hoje para o meu desempenho há um ano atrás. Eu já consegui, eu era assim, eu quero voltar a ser como eu era antes, vou colocar minha meta igual eu fiz. Eu sei que eu já fiz assim, fez há um ano atrás, hoje a vida é outra, hoje você está envolvido em outras coisas, a gente está aqui nessa situação de isolamento e tal. Então, metas que sejam factíveis para o momento atual. E ajustar a meta é uma coisa que a gente aprende também com o tempo. A gente geralmente começa a criar metas absurdas, mais próximo do ideal que a gente idealiza, do que aquilo que a gente consegue, e depois a gente vai se conhecendo nesse processo, né? Se conhecendo ao criar metas, e aí você vai ajustando metas dentro daquilo que você consegue cumprir, porque o objetivo da meta, gente, é ser cumprida. Quando você cria uma meta, você tem que criar alguma coisa que seja um marco para você no seu dia, de que eu concluí uma tarefa.
né? Então, o objetivo da meta é você criar uma do tamanho que você consegue cumprir, para você poder chegar ao fim do dia e ticar. Terminei, concluí. E para isso, às vezes, a gente precisa de metas claras, como a Fê falou, metas específicas, que tenham, de preferência, resultados que você pode observar e medir, que seja palpável, sabe? Tipo, arrumar minha mesa, a mesa pronta é um resultado, né? Eu vou estudar, vou preparar um artigo, vou ler um artigo. Então, eu vou ler um artigo e vou grifar, e aí o grifo do artigo é esse produto tangível do meu estudo, né? Então, deixar coisas aí que a gente consiga medir, que a gente consiga ver, que seja objetivo, que a gente não termine o dia pensando eu cumpri ou não cumpri, né? O Henrique está lembrando aqui das metas SMART, não sei se você ouviu falar, SMART. O S de specific, o M de measurable, mensurável, específico, mensurável, o A de atingível, o R, o Henrique vai me lembrar do que é, e o T é de temporal. O R, metas que sejam, não lembro. O Henrique tenta me lembrar aí. Temporal, ou seja, muitas metas a gente precisa ter um tempo para concluir aquilo, a gente saber estimar um certo tempo que eu vou precisar para aquela atividade. E você falou, desculpa, Saulo, é que você falou várias vezes uma palavra, eu acho que é importante a gente definir um pouquinho para o pessoal, que é de autogerenciamento. Isso, perfeito. A gente mencionou várias vezes, então tudo isso que você está... 3 minutos. Tem 3 minutos, pessoal. É que a gente mencionou, né? E até o pessoal deu exemplo que tem sociedades que as pessoas, né, acabam procrastinando menos. Nós, muitas vezes, somos muito acostumados a ir para o trabalho, receber uma meta externa, né, de alguém. Olha, você tem que cumprir tal coisa, né? Você tem até um mês para terminar. Então, são metas, são definições de outros para você. Hoje em dia, a gente tem um trabalho mais flexível, então nós temos que definir as nossas metas. Então, nós temos que gerenciar a nossa produtividade, o nosso próprio comportamento. E para a gente se gerenciar, a gente tem que conseguir olhar para o nosso ambiente, para aumentar a probabilidade da gente não procrastinar. Então, essa organização ambiental, ter um ambiente para você que sinalize o trabalho, que você não fique olhando para a TV ao mesmo momento, que você não tenha muitos barulhos, tudo aquilo que vocês encontram em qualquer listinha, né? E você precisa ter uma forma de perceber que você está avançando. Porque a tua demanda, ela é bem gradual e você percebe o avanço, seja pela duração, que é isso que o Saulo estava falando, olha, então é meia hora por dia de leitura, é meia hora por dia, né? Ou eu tenho que responder esses 30 e-mails, né? Ou eu tenho que fazer o esqueleto da minha introdução. Isso é específico e eu consigo mensurar que eu estou avançando. E outra coisa importante é eu me premiar, eu me permitir, né, ficar feliz e engajar em algo que seja prazeroso para mim depois que eu alcance essas metas específicas. Perfeito. E o Henrique lembrou que o R do SMART é de relevante, é uma meta relevante. E aí, eu acho que é importante isso, pensar que o planejamento, o problema é que planejamento é fundamental. E o problema é que muitas vezes a gente procrastina o próprio planejamento. Né? Mas é importante a gente planejar com antecedência as nossas metas para a gente não ter que tomar decisão no momento que a gente tem que realizar a atividade. Se a gente não definiu as tarefas a serem realizadas, as metas que eu vou cumprir, na hora que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho tanta coisa diferente para fazer que eu me procrastino, né, sem saber por onde eu começo. Acho que esse é um ponto importante. A gente tem 2 minutos aí para fechar. E agradecer de novo a presença de todo mundo. Acho que a participação de vocês foi muito boa. A gente, né, acalorou aqui a conversa. Vamos lá, Fê. 2 minutos para fechar? É isso? Agora 1. 1 minuto. Meu Deus do céu. Gente, todo mundo procrastina, tá tudo bem procrastinar. A questão é, se você percebe que tá ficando tudo muito difícil para se engajar, né? Até as coisas que são boas, prazerosas, a gente tem sim que pensar se pode ser uma questão de saúde mental, tá? Muitos quadros depressivos a gente começa a procrastinar muito. Então, eu só queria levantar um pouquinho essa bola por conta do momento histórico que a gente está vivendo. Se você percebe que a procrastinação está acontecendo para o autocuidado, está difícil levantar da cama, está difícil tomar banho, está difícil se alimentar, se cuidar, aí sim a gente está falando de uma questão de saúde mental, né, muito maior. Mas procrastinar tarefas num momento como esse é natural, acontece.
Perfeito, Fê. Muito obrigado. O Instagram já até caiu. Então, até semana que vem. Adorei. Obrigado de verdade. Ai, obrigada a você. E a gente fica aqui disponível para responder perguntas, não agora presencialmente, mas as perguntas que forem feitas, a gente da Lupa se compromete a responder vocês. Algumas que eu não puder ajudar, eu vou mandar para a Fernanda, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa noite, gente.